proposição de aprendizagem, né? Caminhos para reduzir defasagens e desenvolver habilidades. Essa é a reunião 2, Pensamento Computacional, primeira série da nossa jornada 2 de 2025, né? Ô, Giovanni, seja bem-vindo, querida. Tudo bem? Tudo bom? Esse é o Giovanni, um colegão aí, gente boa demais, vai participar da nossa reunião hoje aí, o Giovanni, gente finíssima. Obrigado. Opa, Obrigado, Cid. seja bem-vindo, querido. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Muito obrigado por todos, eu não vou ler tudo que está ali, mas obrigado por estarem aí com as câmeras abertas, né, e aceitando a sugestão da máquina, né, para ser tudo, assim, o mais tranquilo possível. E os objetivos de hoje, gente, compreender os objetivos e a importância do SAEB, construir uma trilha de ações engajadoras para o SAEB a partir de práticas já realizadas e planejar novas estratégias que promovam o envolvimento da rede. Esse é o objetivo básico da nossa reunião de hoje, tá, pessoal? Então, a nossa agenda, a gente vai ter um acolhimento de 10 minutos, nossa experiência mais 10, ações inspiradoras 15 minutos, em ação e compartilhamento 30, hora de registrar 10 minutos e queremos te ouvir mais 5 minutos. Aí veio esse vídeo maravilhoso que o pessoal trouxe para vocês, aí colocou essa semana para vocês para o acolhimento, né? Um vídeo maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A educação não é a obra de um só. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Provérbio atribuído à sabedoria africana. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí.
perguntar para o nosso convidado aí, o que você achou, Giovanni, desse vídeo? Olá, olá, colegas. Eu estava em transição aqui do meu dispositivo celular para o notebook, então não consegui acompanhar ali muito a legenda, Fred. Ah, Mas, entendi. mas Não, sem pela problema. frase aqui é muito sugestiva, viu? A frase de acolhimento aqui certamente está relacionada ali com o vídeo, né? Uhum. Tem um princípio que eu costumo pensar muito, me ajuda e compartilho com meus alunos, o princípio da corresponsabilidade inevitável, produzida ali pelo Augusto Cury. Então, certamente acredito que está relacionado ali com o que passou no vídeo, né? Nós somos responsáveis uns pelos outros, sim. Deixa eu te falar, então, como é que foi, Giovanni. Depois até as meninas podem dar assim, as opiniões delas, né? É uma comunidade no Peru, e uma comunidade bem pequena e um pouco isolada dos grandes centros lá, mais precisamente Lima, né? Uma cidade, a maior cidade ali da região. E, então, eles só tinham um aeroporto pequeno, uma pista pequena de aeroporto. A mãe em trabalho de parto, oi Viviane, boa tarde, querida. Uma mãe em trabalho de parto e, de repente, houve complicação. O bebê engoliu o líquido amniótico e o hospital onde estava sendo feito o parto da criança não tinha o recurso necessário para atender o bebê. O bebê não chorou na hora do parto, né? Tanto que quando começa o vídeo, a mãe está perguntando assim, por que o meu bebê não chora e tudo, né? Então eles tinham que correr com a transferência da criança e da mãe para um hospital com mais recursos. Só que, pela hora que houve o parto, não poderia levantar voo, teria que ser com avião, claro, mas não poderiam levantar voo porque o aeroporto muito pequeno não recebia nem fazia voos noturnos. Então, o radialista do lugar lá convocou o povo, né, convocou a população do local para que eles fossem, então, para o aeroporto todos de moto, né, todo mundo de moto. Tanto que o anúncio ali no final tem o logomarca da Honda, mas isso, para o sentido do vídeo, para mim, totalmente irrelevante. E aí vai todo mundo de moto para o aeroporto e as motos ficam alinhadas ali do lado da pista, né, e acendem os faróis, e daí o piloto consegue levantar voo com a mãe, com o bebê, né, para serem atendidos no hospital grande, para serem atendidos por sinal, muito bem, graças a Deus, porque a menina, depois no final do vídeo, a menina aparece com a mãe dela passeando lá pelo vilarejo, que realmente é bem bonito até, né, um lugar assim, bastante mata e tudo, mas um lugarejo assim, bem bacana, bem bonito, né. Então, o sentido do vídeo. O que você achou, Priscila? Você gostou? Está fechado o microfone, Priscila. Boa tarde, querida, boa tarde. É, eu tive que dar uma pausinha ali, boa tarde, né? Pois é, Ah, assim, ele, tudo além bem. dele, ele estava fazendo tipo um anúncio, mas em referência à tecnologia, né, da moto que conseguiu salvar a vida da criança, né? Um pedacinho que deu para me entender ali, tá sem som, Uhum, né? Achei muito interessante, né? isso, exatamente. Foi uma ação assim que se deu individualmente, ou como é que você Foi achou, Angelita? conjunta, né? Não foi sozinha, Conjunto, né? né? Não foi Uhum, sozinha, foi conjunta, né? isso. E assim, a iniciativa foi assim uma iniciativa só do radialista, ou no final das contas todo mundo em tese ali, todo mundo se organizou para fazer isso, Angelita? O que você achou? Então, professor, eu achei interessante, eu já tinha ouvido essa história, só não ainda bem dos detalhes, e eu achei que se não tivesse tido essa organização, talvez a história, o final seria outro, né? Talvez não fosse essa menininha passeando com a mãe, e sim, ela teria morrido, né? Então, se não tivesse essa organização do coletivo ali se reunindo, né? Claro que partiu do radialista, Uhum, mas se todos, se as pessoas envolvidas não tivessem participado da ação, né? Não teria chegado ao uhum. objetivo final, que foi, né? O que ocorreu ali, o salvamento da criança, né?
E eu acho que fazendo também uma Verdade. alusão ao que o professor está trazendo da questão do SAEB, dos dados, da aprendizagem dos estudantes, é isso, né? Não é uma ação só do professor de português e matemática. A gente já conversou bastante aqui na escola. Essa é uma ação coletiva de todos os professores que a gente tem que estar engajados nesse processo para que não sobrecarregue, né, os professores de português e matemática, que eu sinto aqui na escola uma pressão bem grande em relação a isso para esses professores, né? E a gente já conversou aqui, então, para que todos nós possamos, então, desenvolver algumas ações aqui na escola para auxiliar esses professores, né? Perfeito, perfeito, Angelita. Eu acho que você foi até além, uma coisa que a gente vai entrar durante essa reunião e que é essencial. A missão não é apenas dos professores de língua portuguesa, de matemática e suas áreas afins. A missão é de todos os professores, aliás, de toda a comunidade escolar, né? Porque quando a gente tem um trabalho em conjunto da comunidade, a gente só colhe sucesso. Pode ter certeza, as escolas que têm melhor resultado na Prova Paraná, no INEP, né, nas avaliações gerais externas, né, elas têm um envolvimento comunitário muito, muito forte. Então é por isso que a gente precisa, assim, hoje, parar um pouco e refletir, gente, sobre isso. Vocês vão trazer coisas que vocês já viram com relação ao SAEB nas escolas de vocês. Vocês vão trazer coisas que vocês têm, assim, que está acontecendo nesse momento nas escolas de vocês, ou que vocês sabem que está acontecendo em alguma escola próxima, ou no núcleo regional de educação de vocês. E, por fim, coisas que nós vamos tentar conversar entre nós para fazer, então, essa roda do SAEB girar. O professor Giovanni está falando o seguinte para você, Angelita: olha, excelente ideia, Angelita, ao final deste encontro, já vou comunicar à minha escola dessa necessidade coletiva. Viu? Bacana, isso é muito bacana. O trabalho, gente, tem que ser coletivo, porque senão cai nas costas só dos professores de língua portuguesa e matemática, e apesar deles terem cargas horárias grandíssimas, né, o trabalho deles também é gigantesco, e aí vem com essa questão da recuperação de estudos, que também sobrecai muito mais em português e matemática, né, fica um trabalho, coitados ali, um trabalho praticamente isolado, e não pode ser assim. A gente precisa conversar sobre isso, precisamos falar sobre isso, né? Vamos em frente aqui. Muito obrigado, gente, pelas intervenções excelentes. E se o sucesso de um único aluno dependesse da força do nosso trabalho em equipe? O que mudaremos a partir de hoje? A gente sempre tem aquele aluno que é mais desafiador na questão de estar ali na escola junto com a gente, trabalhando, pensando a escola junto com a gente. Como que a gente encara isso, né? Como que é possível, muitas vezes, a gente ter uma aula com ele aqui, hoje, amanhã tem mais uma, ou, né, os horários assim meio salteados, e ele sempre com aquela necessidade dele, aquela angústia que ele demonstra muitas vezes em bagunça, em brincadeiras fora de hora, né? Como que a gente pode vencer esse desafio também de ter esse aluno junto conosco no nosso grupo, né? Como esse vídeo pode nos inspirar a refletir sobre a superação dos desafios e a busca por melhorias para o avanço da aprendizagem no Paraná? Lá no bairro onde eu nasci, nasci não, fui criado lá no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia, se vocês olharem na internet, vocês vão ver que é o maior bairro do Brasil. Em população é o maior do Brasil, né? Não em extensão, mas em população. E o segundo maior em população fica do lado. É Campo Grande, no Rio de Janeiro, e Santa Cruz também, é do lado de Campo Grande, né? Mas na época que eu nasci, todos se conheciam. Todos se conheciam. Então era muito semelhante a uma cidade, por exemplo, de pequeno ou médio porte, daqui do interior do nosso estado. As pessoas muito se conhecem. O outro dia eu fui visitar meu pai no hospital, Giovanni, e aí fui pegar um elevador, ali saindo, já indo embora, né? Fui pegar o elevador para ir embora, e o elevador de hospital, vocês sabem, é maior, né? Porque para caber a maca e essas coisas, e transporte de equipamentos, enfim. Então eu entrei, tinha um senhorzinho no fundo
do elevador com a esposa e mais algumas pessoas, e de repente entra outro senhorzinho pela porta, encara aquele que está lá no fundo. Você não é o fulano lá de Umuarama? Sou sim. Então, você é filho do não sei quem, do açougueiro. Então você é filho do doutor não sei o quê, juiz e tal. Isso mesmo, não sei o quê. Nós estudamos na quarta série, falando para a esposa do outro que estava do lado. Nós estudamos juntos na quarta série. Cara, as pessoas acabam... ok, Fabiana. As pessoas acabam fazendo assim, se juntando, né? E de uma forma porque já se conhecem, né? É um conhecer assim muito legal assim dessas comunidades. E eu acho que aconteceria tranquilamente uma situação semelhante a essa que nós vimos aí no vídeo, né? SAEB 2025, gente, promovendo práticas que garantem aprendizagens essenciais para todos. Mas afinal, você sabe o que é e quais ações estão sendo realizadas pelo Estado do Paraná com foco no SAEB? Vamos conferir no vídeo ao lado. O vídeo ele é um pouco rápido, então eu vou tentar reduzir um pouquinho a velocidade dele para vocês verem bem ali o que está passando. Vou abrir aqui, alterar a configuração dele. Vou botar bem no início. Tá. Agora eu vou mexer aqui na velocidade. Aí fica melhor para vocês lerem tudo que está passando. Bom, gente, esse vídeo aí é um vídeo demonstrando, então, para vocês, para nós, né, quais são especificamente, concretamente, as ações que o governo do Paraná está desenvolvendo para o aprimoramento assim, buscando o melhor resultado possível no SAEB, né? Passando aí pela capacitação de professores, pelo aporte tecnológico das escolas, pelo investimento nas escolas integrais, no sentido de que essa ação, né, envolvida e planejada seja voltada para o sucesso no SAEB, tá? Mas por que esse SAEB é tão especial assim? O que ele tem, o SAEB desse ano, para ser assim encarado com tanta importância, tanta veemência? O que está acontecendo? Por que a Secretaria de Educação está assim com esse alvo tão fixo, tão assim focado nesse SAEB? Já percebemos que em 2025 muitas ações estão sendo realizadas em toda a nossa rede. E, no seu contexto, quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Tem alguma ação na tua escola, Viviane, que já esteja sendo, ou já tenha sido realizada, voltada para o SAEB, que você se lembre, assim, agora, que tenha sido aí já importante voltada para isso, Viviane? Boa tarde. Boa tarde, professor. Na verdade, são feitas várias conversas mais, né? Nenhuma ação, né? A direção, a equipe tem tentado
conscientizar principalmente os alunos da importância, né? Não sei nas outras escolas, mas nas nossas escolas a dificuldade do comprometimento dos alunos é um problema, né? Porque hoje nós somos em 2 regentes na sala, né, de recomposição. Mas você senta, eu vejo por mim porque eu sou uma das professoras que entrou como a segunda docente na recomposição, né? E a dificuldade é eles entenderem a importância disso, né? Eu não sei qual motivo, o porquê, mas eles não levam a sério, né? Então a gente faz falas semanalmente, a gente faz conversas semanalmente. Viviane, Oi? Oi, Viviane, desculpe, mas você falou são 2 regentes na turma para recomposição. É concomitante, Viviane, ou assim, são cada professor num horário diferente? Como é que é isso? Não, são 2 regentes ao mesmo tempo. Olha, que ano? Nono ano, terceiro? Eu tenho com o terceiro ano, mas os Olha. nononos também têm. São 2 regências, é a regência compartilhada. São 2 professores da área. Isso. Uhum. São 2 professores da área, cara, né, para trabalhar a recomposição. Porém, Viviane, a escola... Tá, tudo bem, desculpa, pode falar. Eu falei que, porém, infelizmente, eu não sei se em algum colégio está surtindo um efeito, né? Porque, infelizmente, assim, na nossa realidade, a gente precisa de algo que faça com que o aluno tenha vontade, né? Eu sou professora, eu tenho a regência compartilhada numa turma da noite, né? Tanto eu quanto a outra professora, a gente senta do lado dos alunos para ajudar a fazer, a gente, né, reveza a explicação em quadro, enquanto uma explica, a outra senta do lado dos alunos para fazer. Mas na hora que é a hora deles fazerem, que é o estimulado, né, nós temos desenho, assim, eles desenham no gabarito. Entendi. Então, eu não sei... Não está surtindo muito resultado. Isso, a gente não sabe aonde que está o problema, né? Certo. Viu, Viviane, com relação a essa complementação sua, gostei aí a realidade da regência compartilhada, a Giovanni também me explicou mais um pouco aqui no chat, e assim, na teoria, né, a tua escola é integral, Viviane, ou é cívico-militar, ou regular? Regular. Acredito que todas as escolas estejam com isso também, né? Estejam com isso. Nono ano e terceiro ano do ensino médio estão com regência português e matemática a regência compartilhada. Angelita está concordando aqui, de fato. Mas veja só, Viviane, é uma das coisas que a gente vai debater durante essa reunião, isso que você acabou falando por último aí, que foi bem interessante. Por que uma criança, quando pega uma prova como essa, depois de todo o trabalho que a gente faz de conscientização, preparação, né, conversa, palestra, visitas de outras pessoas à escola, falando da importância dessa avaliação externa e tudo, a pessoa pega lá, o aluninho pega lá, a aluninha pega e faz um desenho no gabarito da prova. Por que será que isso acontece? Né? Pois não, professor Giovanni, fica à vontade. Então, quando a Angelique fez um comentário ali, eu disse que logo depois estaria compartilhando de alguma forma a ideia para a minha escola, com cerca de 1.000 alunos, justamente isso, a questão da regência compartilhada, de fato, os 2 professores estarem preparados para o mesmo conteúdo, para a mesma aula. Esse seria o objetivo, né? Claro que os professores podem estar combinando alguma coisa, né, para não sobrecarregar. E nesse sentido, então, né, para de alguma forma os outros componentes, eu de filosofia, alguém de geografia, a gente poder estar trabalhando mais com alguns infográficos, gráficos, né, algumas tabulações, textos que eles possam estar colocando números, interpretando. Aí sim a gente estaria ajudando diretamente, né, as disciplinas, os componentes ali de português, redação e também os números, né. De algum tempo para cá, Giovanni, aproveitando a tua fala, que é muito boa, você, no teu componente, você dando essa força para a matemática, especialmente,
Eu tenho trabalhado com os meus alunos índice de massa corporal, no qual eles devem fazer contas e entra muito cálculo de porcentagem, tudo, as operações básicas também, e assim, metragem de provas, né? Quantas provas no atletismo, quantos metros, né? Essa questão você colocar as medidas, né? Colocar alguma parte de números também para que eles possam desenvolver isso até focando na matemática. E a produção de textos curtos, pelo menos, assim, eles têm se desenvolvido até para ajudar não só na interpretação, mas também na redação, né? E correção de ortográfica, correção das palavras, enfim, né? Então, a gente vai, na medida do possível, falando com eles de educação física, né, no caso, para que possa ter essa sintonia, né? Muito importante. Boa. No seu contexto, então, conversamos aqui bastante, obrigado pela contribuição. Vamos em frente aqui, pessoal. Então, agora, gente, eu vou passar para vocês o material de produção dessa reunião de hoje. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir para a Fabiana, para o Giovanni, para a Angelita, para a Priscila e para a Viviane fazerem o seguinte para mim: abrirem esse documento aqui, que está lá nas atividades de vocês. Já deixa ele aberto aí, o portfólio de vocês, porque hoje, gente, nós vamos fazer a primeira anotação no portfólio, que vai ser no slide 8 e no slide 9, tá? A gente vai fazer anotações aqui, ó, no slide 8 e no slide 9, tá? Então, já deixem, por favor, o portfólio de vocês aberto. Pois não, professora Fabiana? Eu tive um problema aqui com o meu notebook, eu tive que acessar agora pelo celular, então estou prejudicada aí nessa atividade. Minha irmã passou por aqui e levou meu carregador do Note e ele descarregou. A sorte que o celular está carregado. Quem que catou teu carregador? A minha irmã saiu para trabalhar, pegou o Note dela e levou o meu carregador junto. Mas essa irmã é de encomenda, hein, Fabiana? Vou te falar, hein? O importante é que eu descobri onde está, que eu achei que tinha sido na escola. A gente carrega muita coisa, né? Uhum. Mas, Fabiana, fique tranquila, Fabiana, porque assim as anotações são bem simples. Eu creio que você vai conseguir fazer no teu celular. Caso você não consiga, você vai pegar o link da atividade que eu vou passar um material para vocês dessa atividade. Você vai pegar o link, vai anotar no teu celular e depois você vai abrir na tua máquina e você vai ter facilidade de fazer, tá? O que não pode, Fabiana, é você esquecer depois de colocar o link do trabalho lá no slide 9, que é esse aqui, ó. Aqui, tá vendo? É da reunião referente à reunião 2, tá? Aí vocês vão colar o link da atividade que vocês vão fazer aqui nesse espaço, tá? Pode ser o link, pode ser o print também, não tem problema. Mas eu prefiro, eu acho que fica mais fácil você colar o link aqui, tá? Daquilo que a gente vai fazer, porque aí ele já está prontinho, é mais fácil. Então, você vai pegar o link de Fabiana depois, você vai abrir, e aí você vai fazer o trabalhinho, só vai ter esse trabalho de repassar depois para o teu, na hora que você tiver com a tua máquina direitinho, aí você passa lá para o teu portfólio. Pelo celular, é pequenininha a tela, e também não sei aonde achar isso daqui aqui, que é diferente. Configuração é diferente. Vê se você consegue colocar em tela cheia, eu acho que fica mais fácil para você. Mas tudo bem. Vamos em frente, então. Pessoal, aqui, ó. Então, eu falei aqui para vocês deixarem, então, por favor, aberto o portfólio. Voltando, então, aqui para o nosso roteiro, eu vou pegar o link, esse link que eu estava acabando de falar, vou pegar e vou passar para vocês agora aí no nosso chat. Deixa eu pegar aqui, copiar. Então, quando você clicar nesse link, tá? Quando você clicar nesse link, ele vai pedir para você fazer uma cópia, tá? Porque esse link ele é individual para Angelita, para Priscila, para o Giovanni, para a Viviane. Então, aquilo que cada um escrever, e para a Fabiana também, cada um que escrever só vai ser o seu material, tá? E o que vocês vão ver quando clicarem nesse link, depois de fazer a cópia, né?
vocês vão ver isso aqui, ó. Espera aí. Esse documento aqui, tá? Então, são 3 slides que nós vamos preencher durante a reunião de hoje. Caminhos percorridos, onde estamos e para onde vamos, tá? Esse para onde vamos é o último slide, nós vamos nos dividir em salas temáticas, né? E aí cada grupo vai fazer a sua conclusão nesse slide aí. Os 2 primeiros, nós vamos já começar de agora a fazer o preenchimento. Então, feita a cópia, você já está com ele editável, então você já pode editar, mas primeiro vamos voltar ali para o nosso roteiro, tá? Fabiana vai anotando aí para você escrever depois, tá bom? Então vamos lá. Ó. Acesse o documento individualmente e faça registros no primeiro slide de ações já realizadas no primeiro trimestre no percurso para o SAEB. Compartilhe sua experiência. Como fazer? Entre no documento através do link fornecido por seu formador. Faça sua cópia. No espaço Caminhos Percorridos, registre as iniciativas que já foram implementadas para apoiar a recomposição das aprendizagens. Tá? Então, podem começar a escrever já no primeiro slide, tá? Caminhos Percorridos. O que você vai escrever ali? As ações que já foram realizadas no primeiro trimestre do percurso para o SAEB, tá? O que você já realizou, o que a tua escola já realizou, beleza? Podem mandar bala. Viu, Fabiana? Eu vou mandar o link pelo e-mail para você, tá? Tá bom? Que aí eu acho que já fica melhor. Espera aí. Estou mandando lá no e-mail para você, Fabiana. Professor, posso mandar até o final do dia? Pode, querida, pode, sem problema, pode sim. Até o final do dia sem computador. Ok. Oh, meu Deus. Que coisa. Mas tá bom. Vamos lá. Ainda bem que tem celular. Tranquilo. Importante que você está aí. Tá. Professor, Oi. eu só não peguei uma parte ali da sua fala, e a gente precisa, depois de salvar a cópia, não, eu criei uma cópia para mim aqui, aí qual que é o próximo passo? Agora você vai escrever no primeiro slide. Está vendo ali o primeiro slide? Deixa eu mostrar aqui o documento. É o percurso, você vai escrever, né? Caminhos percorridos. Isso, caminhos percorridos, é isso aqui. Você pode até tirar esse texto que está aí, que é um texto só de orientação, tá? Só para te orientar como você vai escrever. Você pode tirar esse texto, e é assim, ó, é um pequeno texto, ou você pode escrever assim, por tópicos. Aí vocês decidem. Tá? Só no primeiro, então, né? Só o primeiro, por enquanto. Aquilo que já foi feito nas escolas de vocês. Tá bom? Beleza. Enviei, Fabiana. Aí, se você quiser ir escrevendo aí alguma coisa, fazer um rascunhozinho, se você achar legal, para depois você já estar com ele pronto para anexar lá no teu material, você que sabe, tá bom?
Eu já estou fazendo, prof. Essa Fabiana não é brincadeira, não. Vou dar alguns minutinhos para vocês, tá? Podem ficar tranquilos aí. Olá, Fred, tá na escuta? Ô, querido, sim, diga. Diga, Se você Giovanni. puder mandar o link para mim no... Se puder mandar, enviar novamente o No link para e-mail? mim, e se possível no WhatsApp, eu estou com um problema de... pode ser no WhatsApp ou no meu Eu já te e-mail. passo, Giovanni. Estou com dificuldade aqui com o Note emprestado, ele está se desligando muito fácil. Mandei no WhatsApp, Giovanni. Veja se você pegou, por favor. Conseguiu, Giovanni? Ok, gente, todos conseguiram fazer as anotações? Conseguiu, Viviane? Fabiana fez aí o teu rascunho, né? Giovanni conseguiu? Angelita, Priscila, joia, obrigado, gente, obrigado. Ok, pessoal, vamos voltar ali para o nosso roteiro, o roteiro principal, né? E vamos em frente aqui. Gente, agora que vem o motivo principal para todo esse aporte, essa concentração maior para esse SAEB, para o SAEB desse ano. Tudo bem, professora Priscila, não tem problema, depois você vai concluindo. Fique tranquilo. É isso mesmo, é um slide só por enquanto. O porquê, né, de tudo que a gente está fazendo aqui nesse ano. Por que a importância, de onde vem essa importância desse SAEB esse ano? Tá? Quais são os estudantes que estão concluindo a etapa de ensino de 2025? Olha só essa tabela aqui. Ó. Veja, pessoal, ali 2020, 2021, 2022, tem 3 vírus ali terríveis ali, porque foi justamente o período pandêmico pelo qual todos nós passamos, né? E tivemos ali o isolamento social. Nós ficamos em casa, justamente os nossos alunos também, né? E durante esse período, inicialmente teve ali o período zero class, né? Depois foi organizado pela Secretaria de Educação um atendimento online, porém assíncrono, e depois o atendimento via Meet, né? E ainda assim, de todo modo, né, a gente, com a tentativa de ter essa melhoria e tal, pelo menos esse acompanhamento, a gente sabe que a qualidade do ensino ali caiu bastante. Nesse sentido, prestem só atenção ali, quem que é o aluno do 9º ano que vai fazer a prova esse ano. É aquele aluno que em 2020 estava no 4º ano, 2021 no 5º, 2022 no 6º ano. Portanto, eles passaram pelo período pandêmico numa idade aí de pegar bastante aporte, fundamento nos diferentes componentes curriculares, mas é esse aluno que está no 9º ano agora, em 2025.
Da mesma forma, o aluno que está no terceiro ano agora em 2025 é aquele aluno que em 2020 estava no sétimo ano, 2021 no oitavo, 2022 no nono. E aí ele vem ali, né, caminhando 2023 primeiro, 2024 segundo, e é esse aluno que vai fazer o SAEB agora esse ano. Né? São crianças que passaram por todo o período pandêmico. Né? E ali no ensino fundamental, né, nos anos iniciais ali não é diferente. A criança que em 2020 estava no primeiro ano do ensino fundamental é aquela que está hoje no sexto ano, também passou por todo esse período. Então, a partir dessas crianças, aí a competência muitas vezes é compartilhada com o município, de qualquer forma, são as crianças que vão fazer, então, o SAEB esse ano, gente. Por isso, a preocupação maior da Secretaria de Educação, das pessoas que pensam a educação no Paraná, para que tenhamos aí essa melhoria, essa atenção maior no SAEB desse ano. Cursista, quais ações podemos promover para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizado? Como é que será que está a cabeça dessa criança agora, atualmente, depois de tudo isso, todo esse período pós-pandêmico, né? Durante a pandemia, pós-pandêmico, alguns até perderam amiguinhos ali durante o período, professores, né? Enfim, familiares, né? Nesse período aí tão difícil da pandemia, né? Como é que a gente faz para que esse aluno tenha essa recuperação, esse retorno aí no processo de ensino-aprendizagem? Então, agora, gente, nós vamos pensar onde nós estamos. Nós pensamos ali em ações já transcorridas. Agora vamos pensar onde nós estamos. Veja algumas ações desenvolvidas nas escolas da nossa rede para engajar a comunidade escolar. Olha ali, ó, teve um Flávio News, um jornal Saeb, né? O cara fez ali, o professor fez, currículo priorizado e recomposição de aprendizagem. Aí o jornal ali tem várias ações diferentes ali, fotos, vem descrevendo, né, que está sendo feito na escola e visando o Saeb, ou eventos que têm sido ali voltados para aprimorar essa questão do SAEB, né? E do outro lado ali a gente tem um Padlet, né, feito também pelos professores para assim para ter ali um desenvolvimento do trabalho entre os professores, adote um descritor, língua portuguesa, matemática, porcentagem, né? Ciências, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Isso aí não é fácil, não. Matemática, descritor, tal, tratamento de informação. Então, eles fizeram essas formas aí de incremento do SAEB nessas escolas, nesses exemplos aí que vocês estão vendo. O que você está realizando, agora sim, o que você está realizando no seu departamento, núcleo, escola, que pode ser considerado uma ação de engajamento? Hora de registrar no seu documento no segundo slide. Então, vamos dar uma olhada lá no segundo slide? Aqui, ó. Segundo slide é onde estamos. Reflita sobre o momento atual do seu contexto de atuação em relação às ações voltadas ao SAEB. Pense sobre o que está em andamento, os principais desafios, pontos que precisam de mais atenção ou fortalecimento, e registre sua percepção de forma breve em tópicos ou parágrafo curto. Então, agora, gente, é o que está acontecendo nesse momento na escola de vocês. Viviane falou da docência compartilhada, e não sei, Fabiana pode estar pensando em alguma outra coisa, Priscila, Angelita podem estar pensando aí em outras ações diferentes, em outras coisas que podem estar acontecendo nas escolas de vocês agora. É hora de colocar isso, escrever um pouquinho aí nesse slide que vocês estão vendo aí. Tá? Vou dar alguns minutos para vocês poderem trabalhar. Tá? Estou aqui, estou por aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, às ordens.
Priscila, se não conseguiu terminar o anterior, pode voltar agora, concluir, se for o caso, não sei. Também tem um tempinho para isso. Já pensou a prova? Olha, não pode voltar para outro slide, agora já está fechado. Só pode trabalhar nesse. Professor, acho que o maior desafio é o aluno, Pois não. o interesse dele. Concordo, Fabiana. Concordo. De onde que veio isso, Fabiana? De onde você acha que veio isso? Eu acho que eles não estão usando a tecnologia a favor. Isso encontra. Eu acho que essa ansiedade por conta de só jogos. Estou falando aqui da minha disciplina aqui, né? Só jogos, jogos, jogos. Eles não têm paciência para ler né? Eu chego a dar provas assim lá no técnico, assim, eu dou aula no técnico também, né? Prova com consulta. Assim, eles não têm paciência para ler. Se você der uma prova com consulta, eles têm paciência de consultar. Não sei se é só eu que estou passando. Ô, Fabiana, mas de onde veio essa falta de paciência para ler? De onde será que veio isso, gente? Porque, olha, eu vou... Por causa a tecnologia, o excesso de tela, eu não sei, eu não tenho filhos, então, e também estou ali, até estava vendo ali, ó, naquele gráfico, né? Eu não sei como é que era antes da pandemia, porque eu estou dando aula faz um ano e meio. Eu não tenho essa experiência, né, ali pregressa, não tenho criança, não tive, então não sei como é que era antes, né? E aí, da minha época é muito distante, né? Porque você acha que pode ter a ver um pouco com a família, talvez, essa questão da família, não só a questão do aporte tecnológico. Pelo menos as escolas que eu dou aula são em comunidades carentes, né? Ah, tá. Então, assim, não estou... Mas eu vejo, assim, pelas questões básicas mesmo. Ó, se alimenta, joga um prato no quintal, lá, no pátio da escola. Joga... Eu saio recolhendo prato, caneca. São coisas absurdas. Nossa. Então, eu acho que está vindo até das questões básicas mesmo, né, de noções de modos, bons modos, né? A escola tenta trazer muitas coisas que deveriam vir de casa, Sim. Né? Mas os próprios pais assim, nem têm, às vezes, essa cultura, ninguém ensinou, né? Então, é tudo muito solto. Eu imagino que seja isso, sabe, também. E eles gostam da tecnologia, eles gostam de rede social. Certo. Que eles gostam de programar, sabe? É um ou outro, assim, no meio de vários. Né? E aí esse excesso de tela, tudo isso, jogos e tal, aí combina com esse... Está dando preguiça de pensar, está dando preguiça de pensar, de ter paciência para fazer uma leitura, assim, e raciocinar. Eu não sei se tem outros professores de outras disciplinas, né? O português que nem tem redação, leitura, tem essas, né? Que eu acho que tenta puxar para até trazer uma concentração, mas na área de tecnologia eu estou um pouco assustada. Eu concordo com você, a gente tem um excesso de tecnologia agora nesse momento, e tudo é uma questão, na educação, tudo é uma questão de procurar o equilíbrio, porque se você quer que o teu aluno tenha essa paciência que você tanto clama, que é importante, que eles possam ter isso, é necessário ter um equilíbrio de ações, né, pedagógicas, tecnológicas ou não. Cansados com tantas plataformas. Verdade. O Giovanni colocou assim aqui, Fabiano, olha só. Turmas de terceiro ano extremamente apáticas foram as turmas do terceiro ano da pandemia. De modo geral, não sabiam mais escrever sem perspectivas de futuro. Isso é trágico se a gente for pensar.
em uma turma que não tenha passado por um período pandêmico. O período pandêmico pode ser uma das causas principais para esse tipo de situação que o Giovanni descreveu com perfeição e que está batendo com aquilo que você está falando, mas, de todo modo, é uma coisa assim, meu Deus, cara, olha, no meu período, a gente lembra, meu tempo, que meu tempo era assim, que meu tempo... Eu tinha prova de livro, cara, eu tinha que escrever, eu tinha que ler livros e tinha que me preparar para a prova, Moreninha, Feijão e o Sonho, a Mão e a Luva, Iracema, nossa, as memórias de sargento de milícias, eu tive que ler muito, não só do sexto ao nono ano, mas também no ensino médio. Né? O Giovanni falando aqui, houve turmas de terceiro ano, 30 alunos, como é que foi aqui? Peraí, perdi. Aqui, ó. Houve turmas de terceiro ano, 30 alunos, 4 ou 5 apenas se inscreveram para o Enem. Foi um Enem trágico também aquele ano mesmo, depois da pandemia, foi um Enem, nossa. Então, de fato, gente, mais até para a gente pensar em toda essa realidade, vocês têm uma visão muito certinha, muito precisa do que é a realidade atual e no que a gente poderia pensar para que houvesse realmente esse aporte positivo para o SEAB, ou perdão, SAEB desse ano. Com tudo que a gente vê aí dessas crianças, a situação que eles vivem, né? Fabiana, que tem a escola numa comunidade bem carente, pelo que ela está falando, né? E como é que seria isso? Como é que a gente poderia fazer, pessoal? Vamos pensar nisso, vamos refletir nessa questão que eu fiz agora, porque daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho mais sobre ela, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso roteiro, por enquanto. Aqui. Então, registramos aqui, fizemos o nosso segundo slide. Ideias engajadoras para o SAEB. Gente, que tal experimentar? Item do dia ou desafio da semana. Né? O que seria isso? Seria a gente pegar um dia da semana para a escola toda, né? E se inteirar, e fazer ações, fazer estratégias, enfim, evento dentro da escola voltados para o SAEB, né? Visitas técnicas e escuta ativa, ir a alguns lugares, algum lugar que tenha a ver com temas, né, dos descritores, criação de bancos de boas práticas, né, os nossos formadores já fazem isso aí com excelência há muito tempo, seria legal também na escola, né, para estimular essa questão do SAEB, divulgação nos meios locais, aí, jornais e rádios, ou enfim, nas comunidades onde a escola está inserida, espaços de escuta com estudantes, conversar com eles, quem sabe no próprio Grêmio Estudantil, né, fazer bate-papo direto com as turmas, com os professores fora do horário de aula, até às vezes com professores que não são daquela turma, né, seria interessante. Mural de habilidades com os descritores do SAEB, fazer um muralzão na escola sobre isso. Mostra cultural SAEB mais recomposição, né, uma apresentação deles lá, um evento que colocasse a escola todos ali voltados para isso, mapa das ações inspiradoras do Núcleo Regional de Educação e, por fim, quais outras ideias você pode realizar no seu contexto, colega? Agora chegamos àquela hora, a hora que eu falei do em ação. Chegamos à terceira etapa da construção do nosso percurso. Não vamos formar 5, né? Provavelmente vamos formar 2 subgrupos para trocarmos ideia e discutirmos, planejando ações futuras de engajamento. Ao finalizarem as discussões, façam o registro no terceiro slide para onde vamos. Esse aqui, gente, ó. Vocês vão fazer nesse slide aqui. Agora, esse trabalho, essa dinâmica que a gente vai fazer, vocês vão registrar aqui. Cada um vai registrar o seu. Vocês vão conversar em grupos
mas cada um vai registrar no seu slide aquela ação que você achar bacana aí da discussão, da conclusão da discussão com seus colegas, tá? Então é isso, gente. Vamos fazer então aqui a divisão de vocês agora em salas temáticas. Oi, querido. Diga, Fabiano, diga, Giovanni. Se possível. Quer ficar aqui na sala principal, Giovanni? Por conta da sua máquina? Então vamos fazer assim, ó. Nessa sala principal. Oi, querido. Diga. Nessa sala aqui, na sala principal, tá? Eu vou colocar aqui o grupo, tá? E na sala ao lado, o outro grupo. Deixa eu colocar aqui um tempo bom aqui para a gente trabalhar. Olá, Fred. Opa, diga. Tá difícil o meu sinal aqui. Se possível, me deixa no grupo da principal aqui. Se cair meu sinal, eu consigo voltar e já fico aqui com o grupo. Tranquilo. Já fiz isso. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vou abrir aqui as salas, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? Então, estamos eu, Fabiano e o Giovanni aqui na nossa sala principal. Então, gente, agora, o que nós vamos conversar aqui? O que nós vamos pensar? Nós vamos pensar numa ação futura, uma ação para onde vamos. O que nós poderíamos idealizar? Giovanni pode idealizar, pensar no primeiro momento na sua realidade, da sua escola, e Fabiana igual. O que vocês imaginariam que a escola de vocês poderia fazer para ir à frente, para implementar o SAEB, né, esse SAEB com aproveitamento nas escolas de vocês? O que seria legal? Eu ouvi hoje de manhã. Diga, Giovanni. Pode falar, Fred, pode falar. Então, eu ouvi hoje de manhã uma professora falando de um evento que buscasse a participação também dos pais, né? Tipo um retorno a uma atividade que a escola dela fazia, que era daqueles grupos aquele dia da leitura, né? Então, convidar os pais e tal para fazer um dia do SAEB, né? Um dia do SAEB na escola com vários eventos, com salas temáticas, inclusive, né? Cada sala com um tema, com um descritor, e os professores dos outros componentes curriculares atuando também nisso, fazer isso aí durante uma vez, pelo menos ao mês, até o período de aplicação do SAEB, não só para que os alunos se estimulassem mais a participar do SAEB, mas também os pais se conscientizassem dessa importância, da importância do SAEB, entende? Eu achei muito interessante a ideia dela, mas veja aí o que vocês acham. O que você ia falar, Giovanni? Tem aquele projeto nas escolas cívico-militar, o Parlamento Jovem, vereador Mirim, nossa, é a menina dos olhos do Estado no momento, né? E assim, certo. Tem um outro projeto também ali em paralelo, que segue ali junto, é o Geração Atitude. Então, vai ter algumas atividades ali que cabe à equipe pedagógica, diretiva, está coordenando, né, elaborando, e para envolver os alunos, tem a parte aí judiciária, né, algumas autoridades que podem estar vindo na escola fazer palestra, e da parte dos professores o conteúdo propriamente dito. Então, nessa parte que envolve os alunos,
a gente já está pensando alguma coisa aqui de envolver o Grêmio Estudantil, que está ali a todo vapor, né, nova equipe assumindo, para fazer alguma coisa, algum festival, né, de música, poesia, que daí já instiga ali o cérebro a pensar algumas coisas diferentes, né, e isso tudo certamente se relaciona ali as boas práticas, né, para envolver ali a dicção, a inteligência, né, colocar em dia, a escrita, né, isso que Muito bom. tudo ajuda com certeza. Muito boa a proposta, Giovanni. Muito boa. E Fabiana pensou em alguma outra coisa também? Vou falar o que eu trago para a sala de aula, tá? Não sei se está pertinente, porque em relação à tecnologia, né? Porque a gente tem que falar aqui voltado para a parte do pensamento computacional, né? Eu não sei, porque eu estou vendo aqui, tem uma mistura, né? Uhum. Hoje a Tem gente está pensando assim de uma forma geral, entende? forma geral. Mas Ó, o pensamento computacional também entra nisso, com certeza. Na matemática, né? Porque Uhum. é necessário raciocínio lógico, né? Para fazer. Eu acredito que seja aí, né? A nossa parte, né? O que eu vejo, às vezes, estão fazendo simulados, né? Simulados, mas algo de novo, assim, eu não vi reunião com os pais, né? Tem uma escola que eu trabalhei, faz a escola de pais, onde traz, né, muita informação. Escola de pais, eu acho que não tem todos, né? Acho que é uma iniciativa, né, de algumas. Agora, voltado aqui para o nosso, você quer alguma coisa nova? Fala. Se eu entendi errado, sei que eu não consigo pegar que o slide é muito pequeno. Quer dizer, uma Alguma ação coisa que... nova? Isso. Eu como professor, o que eu tenho procurado fazer para trazer interesse, né? Eu tenho buscado trazer algumas coisas da realidade profissional. Às vezes, muita coisa fora do que está ali na grade mesmo, para mostrar como que é na prática lá fora a vida, né? Para abrir a mente para eles enxergarem um pouco mais longe. Por que eles estão estudando? Né? Porque eles querem, eles têm sonhos. Né? Eu tento buscar isso, extrair isso deles. Você tem um sonho? Você tem sonho de ter alguma coisa? Como que você vai conquistar isso? Fazer pensar. Boa. Então, vale a pena estudar. Conto minha história de vida para eles, né? Que foi uma história de bastante luta, não venho de uma família de posses, e mesmo assim eu estudei, fiz 3 faculdades, continuo estudando, né? E aonde que isso trouxe de positivo. Aí, eu tenho uma turma de 8º ano, que é a plataforma lá, o Alura, eu nem sei se posso falar isso aqui, eu acho que é aberto, né? Conosco o diálogo, a troca, né? E o que eu trouxe esses dias? Porque eles não têm nenhuma vontade de fazer, é muita luta para fazer, eles não têm paciência de assistir às aulas, né? Eles fazem assim, eles vão lá, passam tudo rápido, tem os esquemas deles vencerem a plataforma, eles já descobriram, né? E aí, o que eu fiz? Trouxe para a sala de aula uma discussão sobre inteligência artificial, que é bem gostosa, né? Mas aí fora da plataforma. Eu fui mostrando para eles tudo que a gente podia fazer. Olha que legal que é, né? Para trazer um diálogo e uma atenção, porque a atenção é difícil, né? Eles querem só jogar. Então, minha prática é sempre ir lá no técnico, né? Fora aqui do pessoal do técnico, eu dou aula também. Também tento trazer coisas do mercado de trabalho. Eu mostro como que se faz para se inscrever num concurso público. Eu vou trazendo essas coisas, né? Como que é um edital. Eu vou mostrando como que é na vida lá fora, para tentar abrir a mente deles, porque eles não têm nem interesse de ir para a faculdade. Não sabe. Mesmo que aquele monte de informação que vem para eles o tempo todo, eles não conseguem visualizar na prática como é que é. Eu abro lá a tela, eu mostro como é que é. Mostro que eu faço ainda isso. Eu ainda concorro lá fora, né?
E essa é a minha prática. Então, vou descobrir aqui com vocês outros, porque eu também sou nova aqui no pedaço. Muito bom as duas propostas. Tá? Muito boas as duas propostas. Acho que merece a gente conversar depois ali quando vier o grupo grande de novo, Não sei porque se é são bem interessantes, né? Porque o que tanto que Giovanni fala quanto que você fala, Fabiano, focam na conscientização do aluno, que é justamente isso que também esse período pandêmico roubou, com toda aquela situação por qual nós passamos também, né? Qual é o sentido da escola? Qual é o objetivo da gente passar esse tempo de estudos? Por que é importante nós nos acostumarmos a horários, a saber a hora de falar, a saber a hora de ouvir, a saber a hora de fazer o trabalho, ouvir o professor? Por que isso é importante para nós? Para a formação cidadã. A gente está formando cidadãos reflexivos que podem atuar em sociedade para o bem, né? Então, esse é o objetivo principal: conscientizar, fazer com que eles pensem, repensem, reflitam as suas ações, o seu fazer, né? O seu fazer em sala de aula. É por aí, é por aí. Eu acho que a gente tem que realmente focar nisso e partir para ações que sejam nesse sentido. Então, acho que os trabalhos, o diálogo, né, uma palestra dos professores, conversas tete a tete, sem assim o foco naquilo que, porque é muito assim, é muito assado, que eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, porque o senhor isso, o senhor aquilo. Não, sentar e conversar, mostrar para eles, olha, aqui a escola é desse jeito, a gente precisa fazer assim, porque tal e tal. E o SAEB, uma prova que não é só para ver o teu conhecimento, é uma prova para aprimorar o processo educacional. É muito mais do que dar uma nota, uma avaliação, enfim. É fazer com que o processo toda a educação seja aprimorada, seja melhorada. Para nós que estamos nela agora, e para os outros que virão, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente pode fazer aí um trabalho de conscientização, né? Acho que é o mais importante, em primeiro lugar. E prepará-los, né, do jeito que o pessoal, o grupo estava falando, né, com as docências compartilhadas, as ações lá que já se fazem, né, tudo. Eu estava trabalhando em prol do SAEB e nem sabia que eu faço o meu trabalho na educação física, então eu trabalho com uma parte de estatística, né, de medições e provas. O esporte é pleno de métodos, metas, então a gente precisa, eu repasso isso para eles, né? Fred, Oi, Desculpa. diga. Nessa questão, assim, vamos direto. Então, você continua com 20 horas em sala de aula com os alunos de educação física, é isso? Exato, isso. Entendi. Continuo lá. Porque... Oi, diga, Fabiana. Ali no pensamento computacional, também dá para trabalhar com eles planilha eletrônica, essas coisas. Tenho trazido para eles alguma coisa sobre editor de texto, aquelas coisas básicas que a gente usa no dia a dia para trabalhar profissionalmente, né? E que eles não... Verdade. Office, né? Muito bom, muito bom. Boa ideia. Estou trazendo a turma de novo para cá, porque a gente já está chegando no final da reunião, nem percebi. Reunião tão boa, já tá no final já, que a gente começa 1h20, termina às 3h. Então, estou chamando a turminha para voltar para a gente... Ó, está chegando aí as meninas. Vou ficar até meio chateadas comigo, porque eles devia estar numa conversa boa, nem cheguei a visitá-las, mas tenho certeza que a conversa deve ter sido boa lá no grupo delas, né? Então, Angelita, Viviane e não sei quem mais que estava lá com vocês, Priscila. Angelita, Viviane e Priscila,
Desculpa ter abduzido vocês, mas é que eu notei que a nossa reunião já está quase no fim. São 2h42, já vai acabar. Então, por isso que a gente precisa conversar um pouco. Eu queria saber de vocês, Angelita, Priscila, Viviane, uma de vocês podem falar assim, em alguma coisa que vocês pensaram aí, grupo, durante a conversa de vocês, sobre para onde nós vamos com relação à SAEB. Professor, eu posso falar bem breve. Então, a gente conversou dos desafios, né, que está bem complicado, que os estudantes são desmotivados, falta engajamento deles, que eles não participam das aulas quando a gente quer que eles leiam, por exemplo, eles não querem ler, eles se recusam. E aí surgiu uma ideia de talvez a gente fazer uma reunião, né, com os responsáveis para que eles sejam informados da importância do SAEB, dos desafios que a gente está enfrentando e da desmotivação desses estudantes, e que é parte também da família, né, esse engajamento que eles, esse despertar, né, nos estudantes, porque nem o vestibular, faculdade, universidade, essas coisas que você fala para eles não é nada, assim, né? Então, talvez trazendo a família para a escola, e aí foi citada a questão da professora Priscila citou, que os pais não vêm para as reuniões às vezes, porque eles trabalham, né? Uhum. E aí eu comentei, talvez fazendo um turno contrário, talvez à noite, e que também os pais têm que ser lembrados que eles respondem pelos estudantes, e que se eles participam dessas ações, eles são negligentes, e a negligência é uma questão que pode ser levada a outros órgãos competentes, né? Perfeito, perfeito. Por mais que seja assim, pareça uma atitude radical, mas ela é necessária. Muitas vezes por conta de que a escola ela não é a responsável principal pela educação formal do aluno de educação que eu digo moral ou as coisas básicas de uma educação de uma pessoa, né? A escola dá educação didática, pedagógica, né? Mas essa outra é realmente responsabilidade da família. Se a família não estiver presente, não acontece. Muito bom, perfeito. Concordo com vocês aí, meninas. Muito bom. E eu acho que vai assim meio parecido com o que o nosso grupo aqui conversou, né, professora Fabiana e professor Giovanni? Podem ficar à vontade aí para falar um pouco. Eu quero fazer um pequeno comentário, além daquilo que nós conversamos aqui no trio, né? Mais ou menos assim, como no ano passado a direção, né, toda a equipe aí tinha uma carta branca, digamos assim, dada pelo governo a fim da reprovação de alunos do segundo ano, que este ano estariam no terceiro ano, estariam fazendo a prova do SAEB, né? Eu acho que está sendo gravada essa reunião, né? Acho que podemos pensar algo assim muito pontual e muito prático para um próximo planejamento aí, reunião, no sentido de não só essa preocupação com os nono ano e terceiro, mas uma preocupação bastante grande com o primeiro ano esse ano, que daqui 2 anos, né, quando estiverem no terceiro ano, eles estarão fazendo a prova do SAEB. E outra situação também de alunos sendo promovidos ali a partir de uma prova do nono ano, indo para o primeiro ano e dando conta do recado, mas, por outro lado, o aluno também de nono ano ali, oitavo, sendo promovido para o primeiro ano, e olha, condições assim, lógicas, intelectuais, sem nenhum preparo, não conseguindo fazer as coisas, e atrapalhando a turma toda, dificultando a indisciplina ali, o tempo todo estando conversando com os monitores militares, porque não consegue ficar quieto, né, a indisciplina, falta de respeito com os próprios colegas, com os professores. Eu não sei que critério está sendo usado para fazer essa promoção e como que está sendo feita essa prova, né, porque é difícil de entender, citando um exemplo de um certo aluno, né, condições racionais não teria condições de ser promovido, né? Entendo, Giovanni. E isso é uma coisa importante, porque é um jogo. Sim. E a gente tem que saber vencer, saber empatar e saber perder também. É igual ao futebol, quando a gente está torcendo para o nosso time, uma hora a gente pode perder. Acontece, enfim. Sim. E temos que saber que isso pode ocorrer. E o que podemos fazer para não perdermos? Quer dizer, obedecer, respeitar o professor dentro de sala de aula, realizar as tarefas, ser amigo dos colegas, estar na escola a tempo e horário, sair no horário correto, utilização de uniforme,
tudo isso faz parte de regras que vão nos ensinar para a vida. A partir do momento que eu não cumpro essas regras e ainda assim eu não vejo nenhuma consequência com relação a isso, eu não vou ser um bom cidadão. Isso aí está claro, faz parte da nossa natureza esse instinto. Não é a maldade, é um instinto de sobrevivência, é um instinto de autoproteção. Nessa hora que eu vejo que não está acontecendo nada comigo, eu vou em frente. Então, é por isso que é necessário realmente a gente retomar esses conceitos aí. Quero agradecer muito a intervenção dos colegas com relação a isso, tenho certeza que vai ser de grande proveito no trabalho vindouro de vocês. As escolas, com certeza, já estão imbuídas aí desse esforço do SAEB, né? Que todos tenham sucesso com relação a isso. E, por favor, não esqueçam de colocar, então, o link desse trabalho que vocês acabaram de produzir lá no slide 8, né, ou do slide 9, você vai botar o link desse material que você acabou de produzir. E no slide 8, gente, vocês vão colocar a data de hoje e um pouquinho daquilo que você aprendeu na reunião de hoje, aquilo que foi interessante para você aqui embaixo nesse espaço, tá bom? Então, é esse o registro que vocês vão fazer hoje no portfólio de vocês, beleza? E agora, deixa eu voltar lá para o nosso roteiro. Fizemos, então, o nosso em ação, fizemos o nosso compartilhamento. Hora de registrar, vocês já podem aí, quem não registrou ainda, pode registrar agora, ou então deixa aí para depois, mais tarde, você pode fazer isso com mais tranquilidade, né? Nesse encontro, vivenciamos momentos de engajamento com a avaliação do SAEB. Apesar de avaliar descritores nas áreas de língua, português e matemática, essas habilidades podem ser desenvolvidas em todas as áreas do conhecimento. Professor, para registrar o trabalho desenvolvido nessa reunião, vamos ao Google Sala de Aula da sua turma para inserir o link no portfólio. Isso que eu já expliquei para vocês, com certeza farão com tranquilidade. Preparando o ambiente. Gente, agora esses assuntos aqui são para a nossa próxima reunião, na qual nós vamos, de fato, começar a programar, né? Crie uma conta no GitHub, você já tem o tutorial, já tinha apresentado algumas reuniões anteriores, né? O tutorial para criar uma conta no GitHub, né? No site do GitHub, como utilizar o GitHub e VS Code ao longo das aulas de ensino médio. Criação da conta, você tem aí todo o tutorial bem tranquilo para você seguir, tá? Como que faz tudo o passo a passo direitinho, o código que você recebe, depois ali a configuração do GitHub, né? O básico, como ele funciona. Depois também nós temos aqui o download, né, o site de download do VS Code, que aparece ali na sequência no nosso roteiro. Eu já deixei ele aberto aqui para vocês darem uma olhada mais uma vez. Quem usa o Windows na sua máquina, quem usa Linux, quem usa o Apple, o Mac, né, tem aí as 3 versões para download do VS Code que nós vamos utilizar. E eu deixei também lá no nosso site, gente, nosso site, a nossa página no Classroom, eu deixei 3 vídeos que a professora Vladismara, nossa colega aí do Formadores, né? Ela graciosamente fez esses vídeos, tá? E deixou o link para vocês utilizarem, né? São os 3 vídeos lá do YouTube. Então tá aqui, ó. Como criar uma conta no GitHub. Como criar um repositório. Puxa, o que é um repositório? A gente vai aprender mais, e se você já conhece, né, como criar um repositório, ou como excluir esse repositório, tá? E armazenar no GitHub, gente, até botei aqui essa frase nossa lá do nosso grupo. É igual armazenar no Google Drive. A diferença é que no GitHub, o GitHub está preparado para entender os códigos que são inseridos lá nele. É um repositório de códigos, é um repositório de programação. Vocês vão ver como é legal trabalhar com ele, bem bacana mesmo, tá? Então, deixei aí as orientações para vocês. Voltando aqui no nosso roteiro. Pois não, professora Fabiana? É só aproveitar aqui o gancho e tirar uma dúvida com vocês, com os colegas no geral, se alguém está usando o GitHub, quando vocês fazem o cadastro lá, vocês estão fazendo com o e-mail de @escola
ou coloca um e-mail pessoal, né? Para criar a conta lá. Eu coloquei o @escola, prof. Usou a Escola? Tá. Usei a @escola mesmo. A gente perde o acesso ao Escola depois que não está vinculado, para quem é PSS, perde, né? Professor, poxa, prof. Fabiana, e agora você me pegou, não sei se perde. Puxa vida, agora você Eu me acho que a pegou. gente perde. Desconfio, Fred, né? Mas Oi, diga, Giovanni. até falando nessa questão aqui da dúvida, né? Você que é do pensamento computacional, poderia, na segunda-feira, que é a reunião, né, tá colocando isso em pauta para, pelo menos, ali uns 2 anos, o professor que é PSS não perder a conta do arroba, né? Vou pedir, vou perguntar. Um possível retorno ali, tem toda a questão do Alura, que a Fabiana tá. É. Eu sou concursado, mas essa é uma questão bem preocupante mesmo, né? Sim, sim. Com certeza não é a realidade só da Fabiana, não. Nós temos Sim. bastante colegas aí no pensamento também na mesma situação. Vou perguntar sim, Giovanni. Pode ficar. sabe uma coisa que foi ruim, assim, para mim? Também as pastas lá no Class, na Google Sala de Aula, excluíram, né? Depois que eu deixei as turmas, foram lá e excluíram tudo, né? E Sim. aí eu não tinha algumas coisas que eu tinha lá, né? No meu histórico lá, e me fez falta, né? Eu não sei, agora eu já estou mais esperta. Prof, mas exclui para todo mundo, para nós também. Infelizmente. Aí eu tinha muitos arquivos lá e que eu faço toda minha logística, né, com os alunos, e me fez falta isso, mas como eu sou nova, ainda não peguei, estou pegando os esquemas, né? Aquilo foi ruim para mim. Entendi. Eu estou fazendo essa pergunta agora, Fabiana, nesse momento para o meu tutor, e nós vamos ter a resposta provavelmente até antes da segunda-feira. Eu já passo para ti, já passo para vocês também, tá bom? Eu lembrei agora também, é bem podia ter importante, perguntado, mas lá no nosso grupo, né, de tecnologia, mas aí eu lembrei, eu falei, vou aproveitar aqui o gancho. Tá legal, tá ok. Gente, Obrigada. agora, nada, querida, agora indo em frente aqui, só falta para nós o formulário que eu vou colocar aí no link agora. Por favor, preencha agora o formulário de avaliação da nossa reunião. Entrou aí, por favor, é assim que terminarem, dá um joinha para mim, tá? E aqui já fiz aqui o nosso print. Sim. Aqui, mais referências, enquanto vocês estão preenchendo o formulário, vou falar aqui um pouquinho para vocês. O site do INEP, do SAEB, né? As escalas de proficiência de português e matemática, as matrizes de referência, né? Então, só para vocês olharem aqui rapidinho, né, nesses documentos, quando você clicar aí, se você tiver interessado em se aprofundar um pouco mais, aqui está o site do SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, documentos, diretrizes, Alfabetiza Brasil, matrizes e escalas, está bem completo, tem uma apresentação boa aqui para você conhecer um pouco mais sobre o SAEB. Aqui nós temos, então, nesse outro link, as escalas de proficiência do SAEB, tá? Também um documento bem completo. E, ao lado ali, aqui, a matriz de referência de língua portuguesa e matemática do SAEB também, tá? Então, são documentos aí importantes que vocês podem dar uma olhada depois na sequência, além de outros, né? Como vocês estão vendo aí, tem mais referências aqui também. Paraná, análise de intervenção pedagógica, recomposição de aprendizagem, caderno de emendas, né? Tem bastante coisa aí para vocês. Obrigado, professora Priscila, aqui para vocês ficarem por dentro, tá bom? Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos e todas. Muito obrigado aí por tudo. Obrigado, professora Fabiana, professora Priscila, professora Angelita, professora Viviane. Muito legal ter vocês aqui hoje. Obrigado, professor Giovanni. Até a semana que vem para todos e todas. A gente vai ter uma reunião bem bacana na semana que vem. Vamos começar a programar. Vai ficar legal. Fiquem tranquilos, vai ser bem bacana, tá bom? Um abraço, um bom final de semana, que Deus abençoe, que tenha um final de semana bem bacana, bem feliz aí. E até a semana que vem, pessoal. Valeu, muito obrigado. Tchau. Nossa turma é a DT, né? Peraí que eu tô no celular. Tá. ED.
TD, isso. TD. Tá. Isso, prof. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. É ruim com o celular. Mas nós estamos te vendo, prof. Nós estamos te vendo, tranquilo. Estou cheio de testemunha que eu estava aqui. Isso. Isso. Falou, professora. Até mais. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.